Olá, vamos conversar um pouquinho sobre o resumo? Um texto muito comum de ser produzido na escola, seja para nós estudarmos, seja para entregarmos quando o professor faz uma solicitação. Aqui nós temos uma informação bem importante sobre o resumo. Texto produzido a partir de outro, com seus pontos essenciais. O resumo sempre vai ser produzido a partir de um outro texto. E isso significa que nós devemos manter as ideias daquele texto original, não podemos ampliar, não podemos discutir, não podemos alterar, mas também não podemos simplesmente copiar as frases. Já que nós somos os autores desse novo texto, devemos usar as nossas palavras. E nós vamos usar novas palavras usando sinônimos, reorganizando estruturas para que não seja uma simples cópia. E outra coisa importante, em seus pontos essenciais. Resumo significa redução. É necessário que nós sintetizemos uma questão longa em menos palavras. O conteúdo precisa ser reunido assim, em menos palavras. Aqui nós apresentamos a finalidade e as etapas do resumo. A finalidade é oferecer ao leitor informações gerais sobre o texto. Detalhes muito específicos são excluídos. O resumo, lembrando, precisa ser menor. E quais são as etapas? Primeiramente, ler e reler o texto, porque nós precisamos saber exatamente o que está sendo dito lá, uma vez que não podemos alterar nenhuma ideia. Buscar os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Já que nós vamos excluir algumas informações que estão ali, precisamos excluir informações que sejam secundárias. E escrever o novo texto com suas palavras. Não podemos selecionar algumas frases. Já que nós somos os autores desse novo texto, devemos usar palavras nossas. E para fazer uma atividade com resumo, vamos nos valer desse texto obtido na página do Ministério da Saúde, cujo título é Atividade Física. Então vamos realizar a leitura. Atividade física. A prática de atividade física faz bem para a mente e o corpo. Os benefícios vão muito além de manter ou perder peso. Entre as vantagens para a saúde estão a redução do risco de hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes, câncer de mama e de cólon, depressão e quedas em geral. Além disso, a atividade física fortalece ossos e músculos, reduz ansiedade e estresse e melhora a disposição e estimula o convívio social. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada, cerca de 20 minutos por dia, ou, pelo menos, 75 minutos de atividade física de maior intensidade por semana, cerca de 10 minutos por dia. Mas a falta de tempo com a rotina apertada de trabalho, estudo, cuidados com a casa, faz com que muitas pessoas não façam nenhuma atividade física. Para se ter uma ideia, a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, mostrou que 1 a cada 2 adultos não pratica o nível de atividade física recomendado pela OMS. Além disso, as pessoas sedentárias têm de 20 a 30% mais risco de morte por doenças crônicas, como doenças do coração e diabetes, que as pessoas que realizam ao menos 30 minutos de atividade física moderada 5 vezes por semana. Por isso, é fundamental planejar a rotina para praticar atividade física e alcançar uma melhor qualidade de vida. Para aqueles que ainda não conseguem reservar o tempo ideal, qualquer atividade, ainda que de curta duração, já é uma importante evolução. Com a prática de atividades físicas, você passará a ter mais disposição para realizar outras tarefas, se sentirá mais forte, com mais flexibilidade e capacidade funcional, entre muitos outros benefícios. Aqui nós temos um resumo produzido a partir do texto original. O primeiro parágrafo trazia na primeira frase a seguinte informação: a prática de atividade física faz bem para a mente e o corpo. Aqui, no resumo, nós excluímos a palavra prática e mantivemos a atividade física faz bem para a mente e o corpo. As 3 frases seguintes do primeiro parágrafo traziam informações sobre os benefícios da prática de atividade física. Nós reduzimos essas 3 frases a uma, listando alguns desses benefícios, não todos. Entre seus benefícios estão a redução do risco de hipertensão, diabetes, câncer de mama, redução da ansiedade, do estresse e estímulo ao convívio social. E aí chegamos ao segundo parágrafo, que traz a recomendação da Organização Mundial da Saúde de maneira detalhada. Nós excluímos esse detalhamento, mantivemos apenas a informação geral. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda um mínimo de atividades físicas semanais, sejam elas leves, moderadas ou de maior intensidade. Ainda no segundo parágrafo vem a explicação vem a razão pela qual algumas pessoas não praticam atividades regularmente. Nós resumimos essa frase em:
essa ideia, né, melhor dizendo. Apesar dessa recomendação, muitos não praticam nenhuma atividade por conta de sua rotina. No terceiro parágrafo, nós falamos da importância de essas atividades serem praticadas e a necessidade de as pessoas reservarem tempo para ela. Resumimos da seguinte maneira: por conta da importância das atividades físicas, é imprescindível que todos planejem sua rotina e possam praticar tais atividades para alcançar uma melhor qualidade de vida. Quem não consegue reservar o tempo ideal deve praticar qualquer atividade breve, que já constitui uma importante evolução. No texto original, existe ainda um quarto parágrafo, que foi totalmente excluído aqui, porque ele simplesmente repete as informações que estão principalmente no primeiro parágrafo sobre os benefícios da saúde. Então, foi totalmente excluído. Agora, nós vamos ver alguns problemas que normalmente são incluídos quando a gente faz um resumo. O primeiro é a cópia. Esse resumo apresentado aqui ele é constituído por frases do texto original que foram escolhidas e copiadas aqui. Isso não pode acontecer. Quando a gente está fazendo um resumo, nós somos os autores desse resumo e precisamos usar nossas palavras, ainda que as ideias sejam as mesmas do texto original. Então não pode ser simplesmente uma cópia. Outro problema é quando a gente muda o sentido, a gente diz algo diferente do que está no texto original. E no resumo, nós precisamos ser fiéis às ideias do texto original. Aqui tem uma parte do texto em vermelho, está em destaque. Por conta da importância das atividades físicas, quem quiser pode planejar. Não, o texto original diz que todos devem planejar. Então aqui nós estamos alterando a ideia do texto original. Outra situação que não pode acontecer. Aqui nós estamos acrescentando uma informação. E isso não pode acontecer. Nós não podemos trazer nenhum comentário. Lá no final, é importante lembrar também que não se deve exagerar na prática de atividades físicas. Ainda que a informação seja verdadeira, não pode ser incluída num resumo, porque o resumo é simplesmente uma síntese de um texto que é tomado como ponto de partida. E o outro problema que nós exemplificamos aqui é quando se dá uma opinião. Não podemos inserir um julgamento, uma opinião nossa, de forma alguma. Aí nós temos aqui: acho que isso é verdade, já que minha saúde melhorou muito depois que comecei a me exercitar regularmente. Isso não pode acontecer de forma alguma. Não opinamos, apenas trazemos as ideias do texto original. E para concluir, nós temos alguns comentários finais que já foram repetidos várias vezes ao longo desse vídeo. O resumo é um texto novo que deve apresentar uma síntese das ideias do texto original. Não se pode acrescentar nenhuma informação e é necessário ter muita atenção para que não seja alterada nenhuma ideia do texto original. Ao escrever um resumo, precisamos usar nossas próprias palavras. Bom, eu espero que esse trabalho tenha sido útil para vocês e que vocês considerem as informações apresentadas aqui quando forem fazer seus resumos. Boa sorte!